Bom dia, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Que bom que nós estamos encontrando outra vez nesta manhã, segunda-feira. Graças a Deus, Deus nos deu este privilégio de podermos dormirmos, acordarmos, sermos chamados pelo Espírito Santo do Senhor para começar esse dia, um dia ativo. Sei que você tem aí suas atividades, daqui a um pouquinho você vai estar começando, os seus trabalhos. Mas nós estamos aqui para começar esse momento buscando o reino de Cristo, estudando aí a nossa maravilhosa lição da Escola Sabatina, esse guia maravilhoso da Palavra de Deus. Eu sei que você tem aí na sua mão a sua lição, que você estuda todos os dias. Eu também estou aqui com a minha lição e nós estamos juntinhos no Espírito de Cristo, na nossa sala da esperança. Aqui estudamos a Palavra de Deus. E somos muito abençoados. Eu sei que você foi muito abençoado, eu também, durante esse tempo que nós estamos juntos aí estudando, compreendendo um pouquinho, aprendendo mais sobre a vontade de Deus para a nossa vida. E hoje a nossa lição tem como título, Jesus é nosso mediador. Aqui nós temos as referências, em Êxodo, Samuel, Deuteronômio, e também no livro de Salmos. As referências aqui mostram para nós o plano de Deus bem anterior, bem antes, mais do começo. Deus já havia planejado enviar o seu Filho, Cristo Jesus, para ser o nosso mediador. E quando Deus envia Moisés ao Egito para salvar o seu povo, tirando dali da terra do Egito, da escravidão, libertando, Deus o queria deles formar um povo, uma nação. E dentro deste povo, desta nação, Deus então ali faria com que Cristo nascesse, Ele vinha a esta terra e a divindade encarnaria em humanidade, e então Cristo Jesus nasceria para ser o nosso mediador, o nosso Salvador. Assim como Moisés, que estava representando Cristo Jesus como Salvador do povo de Israel, libertando ali da escravidão do Egito, Jesus também seria o nosso mediador para nos libertar da nossa escravidão, que é o pecado. E aqui nós temos as referências aqui, de onde Jesus, o rei davídico, o descendente de Davi, ele então estabeleceria o seu trono para todo sempre. Muito bem, Israel era filho de Deus. Deus, em todos os momentos, ele chamava Israel do seu filho, do seu povo. E o Senhor lhe daria um lugar em que eles descansariam do seu inimigo. Então, o desejo de Deus era que o povo de Israel fosse formado. Deus o formaria deles uma nação, venceria os seus inimigos e lhes daria descanso da sua escravidão, do seu sofrimento, dos seus clamores, dali da terra do Egito. Por meio de Cristo Jesus também, meus queridos, Deus ele quer nos dar descanso. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 28, ele diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Tá? Em Cristo Jesus também nós podemos descansar, né, da nossa escravidão, da nossa carga do pecado, né, porque Jesus tomou sobre si, ele levou os nossos pecados sobre ele na cruz. Tá? E por isso ele nos libertou. Deus então, ele sempre chamou o povo de Israel de seu filho, né, filho de Deus, e o desejo de Deus era estabelecê-lo para dar descanso. Tá? E Deus também escolheria um lugar na terra de Israel onde seu nome habitaria. Essas promessas foram transferidas para o prometido rei davídico, né, que seria adotado como filho de Deus e teria descanso de seus inimigos e construiria um templo para Deus em Sião. Por meio de Cristo Jesus, né, através do seu sacrifício, da sua entrega por nós na cruz, Jesus também nos daria descanso e ele construiria o seu reino eterno, onde nós podemos habitar no reino de Cristo para toda a eternidade. Queridos, você sabia que quando você aceita Jesus Cristo, preste bem atenção, o sacrifício que ele fez por você, e você permite que Jesus ele tome posse da sua vida e construa dentro de você o seu reino. Quer dizer, Jesus reina em você. Tá? Jesus reina em você quando você sai para trabalhar, no seu negócio, tá? No seu comércio, na sua empresa, tá? Ou mesmo se você é um funcionário. Tá? Quando você permite que Jesus seja o seu rei na sua família, e tudo que você faz, você pede a permissão de Jesus, a sua aprovação, se é da sua vontade, meus amados, meus queridos, Jesus ele estabelece então o seu reino. Você já começou a eternidade com Jesus. Você sabia disso? Aí você pode perguntar assim, mas então eu não vou morrer? É óbvio que se Jesus não voltar, né, antes de sermos ceifados pela morte, é claro que nós vamos morrer. Vamos morrer sim. Só que a morte, ela, para o Filho de Deus, para o redimido de Cristo, aquele que tem Jesus como seu mediador, é diferente da morte do ímpio. Por quê? Porque a morte do Filho de Deus é apenas um pouco de tempo de sono, de um sono. Jesus chamou a morte do justo como um sono. Tá? O justo, quando eu digo justo, não é pela nossa justiça, mas é pela imputação da justiça de Cristo, quando você o aceita como seu Redentor e Mediador. Tá? Você se torna justo aos olhos de Deus. Porque Jesus ele cobre você com a sua justiça. Lembra quando Adão e Eva pecou, né, comendo da árvore da ciência do bem e do mal, que eles foram despidos, né, da roupagem da justiça de Jesus, da justiça de Deus, e eles viram que estava nus? Pois quando nós estamos também no pecado, nós estamos despidos e nus da justiça e da roupagem da justiça de Cristo. Mas quando você coloca a sua vida nas mãos de Jesus, e Jesus reina na sua vida, ele cobre a sua nudez espiritual com a sua roupa de justiça. E aí Jesus olha para você, Deus olha para você, os anjos olham para você, né? E ele não vê pecado, porque você foi coberto com a justiça de Jesus. Assim como Jesus não tem pecado, ele é puro, Jesus imputa a sua justiça sobre você e também você não é visto pecado sobre você. Deu para você entender? Pois é. É assim que funciona. Tá? Então você já entrou no processo da eternidade.
mesmo que nós venhamos a morrer, mas por um período curto de tempo, que é apenas um descanso sonático, tá? E quando Jesus voltar, você vai ser chamado para levantar, né? E quando você se levantar, você vai deparar com Jesus diante da sua frente. Jesus chegou, um pequeno tempo curto passou que você nem percebeu, tá? Então aí você que começou a eternidade com Cristo apenas estava descansando, continua agora. Você será justificado definitivamente, transformado da morte para a imortalidade, ou seja, você será imortalizado, tá? E também você será totalmente transformado da corrupção para a incorruptibilidade. Então essa natureza pecaminosa, que nós nascemos com ela, que nós temos ela dentro de nós, ela será retirada definitivamente para sempre. Quer dizer, aí você não vai ter mais aquela vontade, aquele desejo, tá, de fazer as coisas erradas, de ser maldosos. Isso vai deixar de existir, porque você passou da corrupção para a incorruptibilidade. Você conseguiu compreender? Pois é. Jesus, o nosso mediador, ele começou esse procedimento já na nossa vida, na sua vida. Assim que você aceitou Jesus como seu Salvador e você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão, e você recebeu o dom do Espírito de Deus, você foi passado aí já para a eternidade. Tá? É interessante também entendermos, meus queridos, que somente quem tem o dom do Espírito de Cristo, o dom de Deus, é aqueles que têm Cristo, que aceitou Jesus como seu Salvador, tá? E ao ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebe os dons do Espírito. Tá? É diferente de uma pessoa lá de fora, uma pessoa que tem uma voz linda, que canta, né? Mas ele não canta para Deus, para louvar a Deus, né? Mas essa pessoa, na verdade, ele foi dotado também por Deus com talento. Talento não é o mesmo que dom. Tá? Dom, somente quem tem são aqueles que servem a Cristo Jesus, que reconhecem a Cristo Jesus. Mas e a pessoa, né, que canta lá fora, canta para o mundo, e um dia ela se converte, e ela passa a cantar para Jesus. Então, quando ela é batizada, aquele talento que ela tem é transformado em dom. Dom do Espírito Santo. E por que Deus nos concede dons? Os dons é uma demonstração de Deus, tá? De que você, ao ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Deus te concedeu o dom do Espírito Santo, é uma demonstração de Deus de que você foi aceito por Cristo Jesus. O seu nome foi inscrito no livro da vida. Tá? É por isso que Deus te dá os dons como uma forma clara do cumprimento da aliança de Deus com você, de que Ele te aceitou como seu filho, como sua filha, perdoou os seus pecados, tá? E Ele, então, por meio do Espírito Santo, está transformando você. Você entendeu um pouquinho? Pois é. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio mediar a cada um de nós. Quer dizer, Ele veio tomar a minha condenação, o meu pecado, a minha culpa, levar sobre si, e então, em troca disso, Ele me dá o direito da vida eterna. Quer dizer, Jesus mediou a minha salvação, a sua salvação. É Ele que nos media, é Ele que nos intercede diante do nosso Pai Celestial. Tá? Então é isso, meus queridos, que Deus realmente nos abençoe para que, através da nossa lição, do estudo da Palavra de Deus, nós venhamos a compreender cada dia a importância de termos a nossa vida em consagração, em santidade,
diante de Cristo Jesus, aceitando a Ele como nosso Salvador, e temos uma vida conduzida pelo Espírito de Cristo cada dia. Toda a nossa vida, todos os nossos procedimentos, que seja tudo de acordo com a vontade de Deus. Por isso o próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas devem ficar em segundo plano, e em primeiro plano fiquem, não é, a nossa espiritualidade em Cristo Jesus. Tá? Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, um ótimo dia abençoado e uma boa semana também. Vamos orar? A graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do nosso Deus, o bom Pai, e o Espírito Santo do Senhor esteja conosco hoje e todos os dias da nossa vida. Nós o pedimos ao Senhor, querido Pai, que o Senhor seja o nosso mediador por meio de Cristo Jesus, que o Senhor o enviaste, que Ele seja o nosso Rei, que Ele reine constantemente em nossa vida. São bênçãos que nós te pedimos, embora não merecemos, mas nós confiamos nos méritos únicos que há em Cristo Jesus. Amém.